fazer a correção da tarefa 1. Ó, eu coloquei bem pequeno. Se não entender, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou resolver a número 1 aqui no cantinho, deleto. Resolvo a número 2, deleto. Número 3, deleto. 4, deleto e assim, tá? Então eu vou resolver cada um e vou deletando, tá bom? A gente dando bom dia ali, falando comigo no WhatsApp, então vocês ignoram as mensagens ali embaixo, certo? Eu acho que agora eu estou aparecendo, né? Não sei se eu estou aparecendo, vamos ver. Estou aparecendo. Então, vamos lá. Número 1 eu quero simplesmente faço o quê? Aplicando a propriedade potência de expoente fracionário, transforma em radical e resolva. Nós fizemos exercícios desse lá para trás. Então o que é que mesmo que fala? A base vira radicando da minha raiz. Então eu coloquei o radical, que é o símbolo da raiz. Na fração que está lá no expoente, o numerador que vale 1, ele vira potência do meu radicando. E o denominador vira índice 2. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Qual que é a raiz quadrada de 49? Opa! É porque aqui tem um lugar que já não dá mais. Aqui, ó, raiz de 49, 7. Tá bom? Isso aqui é a letra A. Vou puxar mais para o lado de cá, ó. B. 216 elevado a 1/3. Como é que fica isso transformado em raiz? A base vira radicando. O sinal da raiz, né? O radical. No expoente fracionário, 1/3. O número 1 vira potência e o denominador vira índice. Isso daqui é a mesma coisa do seguinte, ó, raiz cúbica de 216. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 216? É o 6. Qual que é essa questão? Lembra do cubo? É a mesma coisa. 16 elevado a 1/4. A base vira radicando. Coloquei o radical da raiz. O número 1, que é o numerador da fração do expoente, vira potência. E o denominador vira índice. Então isso aqui, ó, raiz quarta de 16. Ou seja, que número multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 16? O próprio 2. D de dado. 8 elevado a 2/3. Vamos lá, ó. A base vira radicando. O numerador do expoente fracionário vira potência aqui dentro. E o denominador, que é 3, vira índice. Ou seja, eu quero saber a raiz cúbica. 8 vezes 8, 64. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64? É o 4. Tá bom? Letra E. 9 elevado a 3/2. Se não me engano, nós já fizemos esse número lá, ó. 9. O numerador vira potência e o índice é o denominador. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada. 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729. Nós já fizemos raiz quadrada de 729, que é o 27. Tá bom? Aplicamos o exercício igualzinho nós fizemos lá para trás, certo? Relembrando aí as propriedades. A base vira radicando da minha raiz. Põe o radical, que é o símbolo da raiz. No expoente fracionário, o numerador, que é a minha fração no expoente, vira a potência do meu radicando. E o índice é o denominador. E aí eu resolvo raiz como sempre nós fizemos. Certo? Agora eu vou apagar para nós fazermos a número 2. Tudo no mesmo vídeo. Vamos lá. Número 2. Complete as expressões para que as sentenças sejam verdadeiras em relação à potência de expoente fracionário. Ou seja,
Eu tenho assim, ó, raiz de 9 é igual a 9 alguma coisa dividido. Ou seja, qual o número vai ficar o que na fração aqui para que seja verdadeira? Lembrando, eu tenho o meu radicando, é a base da minha potência. O expoente desse 9 aqui, ó, vale 1. Ele vai para onde? No numerador. O índice aqui, ó, que eu não enxergo, mas eu sei que é 2, porque é uma raiz quadrada, vem para cá, ó. Então a resposta da letra A, meio. Tá bom? Vou fazer agora de cor diferente porque ficou bananada. Eu tenho assim, ó, raiz de 25 é alguma coisa elevado a meio. Tá bom? Então olha só, na hora que eu faço isso virar uma expoente fracionário, essa base, que é o radicando, ela vira a base da minha potência. O expoente aqui no 25 é 1, e é esse 1 aqui, ó, tá correto. O meu índice da raiz é 2, está correto, ó, ele virou o numerador da minha fração, do meu expoente fracionário. Então a resposta aqui é o que? 25, tá bom? Vamos fazer agora a letra C. A letra C está assim, ó, raiz cúbica de alguma coisa elevado a 1 é igual a 8. E aqui tem um risco, ó, e aqui está assim. Ou seja, vamos lá, eu não tenho o meu radicando, ó, mas eu sei que eu tenho um radicando, uma raiz igual 8 elevado a alguma coisa. A base da minha potência equivale a quem do meu radicando? Ao 8. Então eu já achei aí, ó, o meu radicando é 8. Como é que vai ficar a minha fração, a mesma, que é o expoente fracionário? Espera só passar isso. O expoente 1 no meu radicando, ele vira o numerador da minha fração, e o índice da raiz, que é 3, vira denominador da minha fração. Ou seja, 8 a resposta e 1/3. Pausa, copia as respostas do exercício, tenta entender, anota para nós tirarmos dúvidas às 15 horas no programa que eu passei para vocês. Bom? Pausa aí. Vamos lá no outro. No número 3. Número 3 está assim, ó, reduz as potências aplicando as propriedades. Nós fizemos também, ou seja, eu só quero fazer as propriedades da potência, que são, ó, multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. Divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. E potência de potência, multiplica os expoentes. Beleza? Ok? Vai existir mais para frente a raiz, que divide os expoentes, mas não está abordando, então vamos largar de lá. Letra A. A letra A eu tenho assim, ó, 4/8 vezes 4/6. Se é multiplicação, eu vou conservar a base e somar os expoentes. 4 elevado a 14. Vou fazer 4 vezes 4 vezes 4, 14 vezes? Não. Ele não pede na 3 para você resolver. Só pede para você aplicar e reduzir. Quase. B de bola. 1,2 elevado a sexta vezes 1,2 elevado a quarta. O que eu tenho que olhar? As bases. As bases são iguais? Beleza. Que operação é? Multiplicação. Então eu sei que se as bases são iguais e é uma multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. 6 mais 4, 10. Tá bom? Vamos colocar aqui entre parênteses, porque lá está entre parênteses. Letra C. A letra C, vamos ver a operação. Eu tenho dois números com as bases iguais. As bases são o quê? 3. Então, olha só, coloquei. Agora, qual que é a operação? Vezes, multiplicação, divisão ou potenciação? Divisão, olha lá, ponto em cima, ponto embaixo, aqui, ó.
que eu faço então com os expoentes? Subtraio. 9 menos 2, 7. D de dado. As bases são iguais? Menos 1/3 de um lado, menos 1/3 do outro. Então as bases são iguais. Então já vou até repetir a base. Agora eu vou ver qual que é a regra que eu vou fazer. Qual que é o sinal que existe entre essas duas bases? Uma divisão. A regra da divisão é conservar a base e subtrair os expoentes. Então isso aqui é menos 1/3 elevado a 5. 15 menos 10. Tá bom? Letra E. A letra E, eu tenho uma potência de potência. Eita, Léo, mas olha só, o expoente está negativo. Vamos resolver primeiro e depois a gente vê o que aparece para a gente pensar se existe outras coisas. Então vamos lá. Potência de potência, o que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. Quanto que é menos 2 vezes menos 2? 4. Então é 10 a quarta. Olha só, Léo, mas tinha expoente negativo. Mas olha só, o resultado foi positivo. Então não precisa nem pensar, não precisa nem quebrar a cabeça. Menos 2 vezes menos 2. Da onde saiu esses menos 2? Olha aqui, ó, onde é que eu vou fazer na letra E. Menos 2 e menos 2. Potência de potência. Multiplica os expoentes. Vou resolver? Não, os exercícios não pedem. Então ele só pede para poder reduzir as potências, deixar tudo em potência. Agora a letra F, nós fizemos menos 9, 6 vezes 4, menos 9 a 24. Eu chamo a atenção para o seguinte, toda vez que for um número decimal, deixa entre parênteses. Dica: toda vez que for um número negativo, e ele já estava antes dentro dos parênteses, mantenha o resultado dentro dos parênteses. Olha aqui, ó, na letra F, antes estava dentro dos parênteses, então mantenha a resposta dentro dos parênteses, ok? Pausa, copia, tenta entender. Se não entender, eu estou à disposição às 15 horas para tirar dúvida de vocês, ok? Vamos apagar aqui, ó. Enquanto vocês pausarem, eu vou apagar aqui. Vamos na 4. Qual o valor da expressão 6 menos 1 mais meio? Vamos colocar aqui, ó. A ordem que eu falei de vocês de resolução é radiciação e potenciação, multiplicação e divisão, soma e subtração. Primeiro você tem que resolver isso, tá? Não pode sair resolvendo de qualquer jeito. Olhando no exercício, qual que é a primeira coisa que você vê que tem? Tem radiciação, que é raiz? Não. Tem potenciação? Tem. 6 elevado a menos 1. Se é um expoente, então eu tenho que resolver a potenciação. Se é um expoente negativo, eu tenho que fazer ele virar positivo. Para ele virar positivo, qual que é a regrinha mesmo? Eu vou inverter. Embaixo do 6 não tem nada, mas eu sei que vale quanto? 1. Então vai ficar 1/6. Tudo isso elevado a 1 mais 1/2. Ainda tem uma potência, então eu vou resolver. Qualquer número elevado a 1 é regra, é ele mesmo. Agora, resolvi potência, vamos ver o que tem. Tem raiz? Não. Tem potência? Não. Tem divisão? Não. Tem multiplicação? Também não. Tem soma? Tem. Só que é só uma soma de fração. Geralmente vocês não gostam de fazer soma de fração com denominador diferente, porque você tem que fazer o quê? MMC. O MMC entre 6 e 2, da onde saiu o 6 e o 2? Disso aqui, ó. Porque os denominadores são diferentes. Você vem e começa pelo menor número primo que existe, é o 2. 6 dá para dividir por 2? 3. 2 dá para dividir por 2? 1. Qual que é o menor número primo que a gente tem? 2. Os 3 não dá para dividir mais, então a gente passa para o próximo número primo que dá, que é o 3.
3 dividido por 3, 1, e esse 1 é só repetir. Então, o MMC é o que? 6. Qual que é a regrinha de MMC? Divide e multiplica, divide e multiplica, divide e multiplica, divide e multiplica, tá? 6 dividido por 6, 1, vezes 1, 1, mais 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. 1 mais 3, 4 sextos. Acabei. Não. A matemática manda, se possível, simplificar. Eu sei que o 4 e o 6 são números pares, então eles são divisíveis por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ok? Essa é a sua resposta. Pausa, copia, anota a dúvida se tiver e nós tiramos a dúvida mais tarde. Ok? A 5, ela é bem legal. O que ele fala? Ele fala que estava uma calculadora, o pai deixou a criança brincar, ele tinha um valor lá e ele fala o seguinte: o que o pai tem que fazer para voltar ao resultado que estava? Ou seja, o menino apertou um botão, o pai tem que apertar um botão que faça o contrário. Se eu falar para vocês, qual que é o contrário da subtração? Soma. Então, se o menino apertou a subtração, o pai, para voltar, tem que apertar a soma. Ou seja, eu quero as coisas que são contrárias. Por exemplo, o menino veio e apertou a raiz. Qual que é o contrário de radiciação? Potenciação. Então, o pai tem que apertar alguma coisa que tem ao quadrado. Todos têm ao quadrado, então não consigo eliminar nenhuma alternativa. Depois o menino apertou mais um. Mais quer dizer, olha lá, mais. Qual que é a operação inversa do mais? Menos. Então, olha só, aqui nós já tiramos a letra A, nós já tiramos a letra D de dado, ó, já achamos nossa resposta. B de bola. Mas vamos continuar como se nós não soubéssemos. O menino apertou 1, então o 1 não tem o contrário do 1. O 1 é o 1, tá bom? E depois o menino apertou de novo raiz. Qual que é a operação? Qual que é a operação contrária à radiciação? Potenciação. Então, isso daqui foi que o pai deveria apertar para voltar mexendo no que estava mexendo, certo? A letra B de bola. Pausa, anota, tenta entender, não entendendo, a gente tira a dúvida. Ok? Até!